Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero mostrar para vocês um comando que, se você não conhece, você deveria definitivamente conhecer. Por quê? Porque eu vou te mostrar na prática o ganho de performance que você tem só pelo fato de você conhecer esse comando aqui, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Antes de começar aqui, só para avisar que a gente já tem as inscrições abertas para a Semana Turbo SQL. É uma semana de evento totalmente online e gratuito que você pode se cadastrar para receber técnicas especiais de como melhorar a performance do seu sistema em até 10 vezes, beleza? Então, clica, se cadastra para você poder participar. Serve para todo tipo de banco de dados, porque o que eu passo lá é tudo relacionado a modo de escrita de SQL, IPSQL ou PLSQL em outros bancos de dados, beleza? Então, clica lá para poder participar. Então vamos pro vídeo, olha só. Primeiro, eu tenho uma tabela aqui de log de auditoria e essa tabela de log de auditoria tem 1000 registros de teste aqui e elas têm um certo padrão. Perceba, apesar de ser uma tabela de log de auditoria, olha só, ela tem aqui o nome do funcionário, data, hora, tabela, operação e um identificador. Nessa coluna de identificador aqui, ó, a gente tem várias informações, só que não seguem um padrão exato de escrita. E olha só, a gente tem aqui algumas requisições, certo? Esses aqui são códigos de requisição. E aí tem aqui, ó, requisição, espaço, hífen, espaço e o número da requisição. Aí aqui tem nova no meio, tá vendo? Daí aqui já tem outra informação na frente. Então, são algumas informações que vêm aparecendo dentro do log de auditoria que podem variar bastante. E aqui a gente precisa fazer uma consulta, por exemplo, olha só, esse daqui só tem o número da requisição. E a gente precisa fazer uma consulta aqui pelo código da requisição para ver tudo que tem de log relacionado a essa auditoria, certo? Então, ele está aparecendo só a coluna identificador aqui, mas se eu der um Ctrl asterisco, ele já traz as outras informações também do log, beleza? Então aqui, o que a gente precisa fazer? O meio mais comum de se fazer uma pesquisa dentro desse log é o que? Select from log underline auditoria, vou chamar de A, certo? E aqui eu vou colocar A.identificador, certo? Só para trazer as informações, ou melhor, vou colocar asterisco, e aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, where A.identificador, like, abre e fecha aspas, e aí veja bem, a gente tem aqui o número da requisição, que pode começar com ele, certo? Ou ele pode estar no meio da string. Se ele pode estar no meio da string, então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar dois símbolos de percentual aqui e colocar o número da requisição. Deixa eu pegar o número de requisição aqui de exemplo, certo? Então pegar esse cara aqui, ó, esse número de requisição, e vou colocar ele lá, certo? Olha só, Shift F9 aqui para ele rodar com FAT só para você ver o resultado. A gente fez a execução aqui em 31 milissegundos, beleza, foi muito rápido, lembrando que eu estou num banco de dados em nuvem. E aqui a gente tem todas as vezes que esse número foi citado na coluna identificador, certo? Então tá aqui. Agora, aqui na aba Performance, a gente vê que ele fez uma leitura não indexada de todos os registros da tabela, certo? Se tivesse 1 milhão de registros aqui, ele teria lido todos e essa consulta demoraria muito. E olha só, são quantas linhas de consulta aqui, ó? Vamos ver, 1, 2, 3, 4 linhas de consulta para demorar sei lá quanto tempo, depende muito do tamanho da sua tabela de auditoria. Agora, qual é o comando que você precisa conhecer para poder ter performance nesse tipo de pesquisa? Eu quero continuar fazendo a pesquisa pelo número da requisição. Todos os registros que eu tenho nessa tabela de log de auditoria tem o número da requisição. Em alguma parte do texto tem, certo? Então, como eu faço para poder melhorar a pesquisa? O certo é nunca utilizar o like dessa forma aqui, ó, com um percentual na frente pelo menos. Por quê? Porque uma vez que você coloca o percentual na frente, o texto pode estar em qualquer lugar, o texto que você está pesquisando. E estando em qualquer lugar, não existe indexação que vá funcionar com a ressalva do Full Text Search, certo? Só que a gente não vai implementar o Full Text Search aqui, porque o comando que eu quero te mostrar é outro. Olha só, vamos lá, aí a gente já parte para modelagem, certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, eu tenho a coluna identificador que eu vou tirar aqui do filtro, beleza? Tiro ela daqui e dessa coluna identificador eu quero extrair o meu código de requisição, certo? Como que eu faço para extrair um código de requisição que ele não está em posição fixa? Uma substring poderia resolver se tivesse em posição fixa, certo? Só que, na verdade, a gente consegue utilizar a substring de uma outra forma, com combinação de expressão regular. Uma vez que a gente tem uma expressão regular, a gente consegue buscar qualquer tipo de informação que está dentro da string, é só acertar a expressão. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Nesse identificador, eu vou deixar ele aqui só para a gente poder ter referência da linha, certo? Então, olha só. Eu vou criar aqui, ó,
substring, e lembrando que esse comando aqui de substring com expressão regular é válido a partir da versão 3.0 do Firebird. Outros bancos de dados já podem ter esse tipo de comando aqui, talvez varie um pouquinho da forma que você coloca a expressão regular, mas com certeza vai funcionar. Se tem no Firebird, que é um banco relativamente pequeno em quantidade de desenvolvedores, com certeza vai ter em bancos maiores, beleza? Então vamos lá. Substring aqui, qual é o texto que eu quero tratar? A ponto identificador, certo? Então vou só tirar esse espaço daqui da frente e vamos colocar assim, ó. Como que eu faço para poder encaixar uma expressão regular aqui? O padrão do substring é colocar o quê? Colocar o texto que você quer procurar da posição X contando Y caracteres, certo? Então você consegue colocar dessa forma. Mas com expressão regular é um pouco diferente. A gente coloca aqui, ó, similar, certo? E aí coloca a partir daqui qual é a expressão regular que eu quero fazer para poder pesquisar dentro do identificador. Então veja bem. O substring ele vai ter posições variáveis, só que o similar vai mostrar para a gente onde é que está o texto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é pegar esse similar e colocar assim, ó, entre aspas simples, começa com qualquer coisa. Lembra do like que tem o percentual para dizer que é qualquer coisa? Então eu coloco o percentual aqui no início e no fim da string. Esse aqui é o inicial, esse aqui é o final. Dentro disso daqui, a gente vai precisar colocar o quê? Uma aspa dupla para a gente identificar qual é a expressão regular que a gente quer utilizar, certo? Só que a aspa dupla é um caractere especial dentro de uma expressão regular. Então, a gente precisa utilizar aqui um caractere de escape. Então, para definir o caractere de escape, a gente vem aqui na frente e coloca assim, ó, escape, abre e fecha aspas simples e coloca a hashtag, por exemplo. Pode ser qualquer outro caractere de escape que não seja conflitante, né? Coloca aqui hashtag ou cerquilha, né? Depende de como você quer chamar. E aí, aqui dentro eu vou colocar o quê? Antes de cada aspa, coloco uma cerquilha para ele desconsiderar isso como caractere especial e considerar como aspa dupla, certo? Normal, sem problema nenhum. Beleza, aqui dentro, o que eu quero colocar dentro desse colchete? Quais são os caracteres que eu quero considerar nessa substring? Então eu quero considerar somente números de 0 a 9, certo? Então vamos só observar aqui a linha de novo da auditoria. Então a gente tem aqui, ó, texto, tem espaço, tem hífen e tem número, beleza? Aqui mesma coisa. Aqui, veja bem, texto, tem espaço, hífen, mais texto e assim por diante, chega no número da requisição e aqui já tem um texto colado nele, certo? Então, é por isso que a gente precisa colocar aquele percentual na frente, porque ele pode ter alguma coisa tanto antes quanto depois do número da requisição. Nesse caso aqui é só requisição normal, mas nesse caso aqui ele tem texto antes e depois, beleza? Então aqui, ó, sempre que a gente considera que a gente vai ter um texto, um outro caractere específico que não seja número, a gente coloca o percentual para ele considerar, ó, pode ter qualquer coisa antes, não tem problema, ignora, certo? Agora, dentro da expressão regular, que é o que eu quero retornar, eu preciso colocar o quê? Caracteres de 0 a 9, certo? Então, coloca 0 hífen 9. Mais um detalhe. Quando a gente faz isso daqui, a substring, a expressão regular, ela vai identificar o quê? Eu quero que o primeiro caractere seja número. Então, na hora que ele encontrar a parte de número, vamos supor, deixa eu voltar aqui no dado. Ele vai começar a percorrer essa string aqui, encontrou o primeiro caractere 3 aqui, que é um número, certo? Encontrou? Beleza, é isso que ele quer, cai fora. Ele só vai retornar o número 3. Então, vamos lá. Só voltando aqui, ó, vamos dar um F9 só para a gente testar essa expressão regular, ver se está funcionando. Beleza, então aconteceu exatamente o que eu comentei. Percorreu, chegou no primeiro número, encontrou, beleza, então cai fora. Eu só coloquei uma interpretação de caractere aqui. Então, para isso, para eu dizer que eu quero um ou mais dentro de uma sequência, eu quero colocar um símbolo de mais aqui, certo? Símbolo de mais aqui, ó, depois desse colchete, significa o quê? Que esse colchete pode se repetir quantas vezes quiser, desde que esteja numa sequência, certo? Então aqui, ó, o sinal de mais, ele obriga que tenha pelo menos um número e pode ter mais, um ou mais números numa sequência. Assim que ele encontrar um caractere diferente de número, essa repetição aqui passa a ser eliminada e aí esse aqui tanto faz, certo? Então vamos lá, coloquei o sinal de mais aqui, a única coisa diferente que eu fiz, F9, e a gente tem aqui esse resultado, beleza? Então a gente já conseguiu extrair o número da requisição em uma posição dinâmica dentro do texto, certo? Então, tanto faz aonde é que está a nossa requisição. Vou até ordenar aqui, ó, essa substring e vou dar um Ctrl End, Ctrl Home para a gente ver o quê? Que não tem campo nulo aqui, certo? Se ele não tivesse encontrado o número da requisição, estaria anulado, certo? Estaria anulado aqui, a gente saberia que teria alguma linha que esteja faltante. Agora, beleza, Edson, você fez isso daqui. O que isso tem a ver com a pesquisa acelerada? Tem a ver o seguinte, olha só. Se eu vier aqui na minha tabela de logs de auditoria, voltar aqui no Fields, adicionar uma coluna de requisição e ela vai ser do tipo integer, certo? Não vou colocar ela como not null agora, só comito aqui a transação. Vou voltar aqui e agora eu posso fazer o quê? Update
log underline auditoria, vou colocar A aqui, e aí esse A ponto, vou colocar requisição, que é a nossa coluna nova, só deixa eu diminuir aqui o SQL para ele não ficar tudo maiúsculo, certo? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? O A ponto requisição vai receber essa substring aqui, ó, certo? Dessa forma, beleza, vou fazer um update para todo mundo, então ele vai atualizar todos os registros da tabela. F9 aqui, ó, deu um erro aqui, deixa eu ver o que aconteceu, faltou 7 aqui, né? Então 7, A.requisição, agora sim, vamos lá, F9 nesse cara, beleza, então atualizou todos os 1000 registros, levou um pouquinho de tempo, nem um segundo para poder fazer a atualização. Então volta aqui, ó. Agora, se eu fizer um select nesse cara, agora eu não preciso mais fazer essa substring para requisição. O que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó, A.requisição, certo? Então esse A.requisição entra aqui no where. Where A.requisição igual, e aí qualquer número que a gente tinha colocado, deixa eu voltar aqui na tabela para a gente pegar qualquer um, certo? Só para a gente poder ver. Acho que foi esse número aqui que a gente pegou, o mesmo, né? Então vamos colocar ele aqui e aí a gente já consegue fazer uma pesquisa. Beleza, então a partir de agora eu consigo fazer uma pesquisa, tenho exatamente o mesmo resultado que eu tive antes, pelo número da requisição sem precisar pesquisar no texto, mas eu ainda não tenho performance, olha só, ele fez uma leitura na tabela inteira. Então, o que está faltando aqui? Fazer a criação de um índice no campo requisição. O que a gente faz aqui, ó? Índices, vou vir aqui colocar requisição, certo? Adiciona esse índice aqui, compila a alteração, comita, vem no F12 e dou um F9 agora. Shift F9 na verdade, certo? Então, Shift F9, ele faz a leitura aqui, ó, fez rapidinho também. Vou vir aqui na aba Performance e agora a gente fez a leitura de exatamente 10 registros, que é o que está aqui no nosso resultado, beleza? Então, não fiz nenhuma leitura excessiva nem a menos do que precisava. Leitura exatamente em cima do que a gente precisa, o que demonstra que agora sim a nossa consulta está extremamente performática. Edson, e os próximos registros que vão entrar? Você tem duas opções. Ou você faz essa alimentação do código da requisição na coluna requisição, ou você, para não precisar mexer na aplicação, cria um trigger onde o new.requisição, trigger de before insert, por exemplo, onde o new.requisição recebe essa substring aqui, ó. Pronto, acabou. Beleza? É isso. Você não precisa ter trabalho nenhum, nem mesmo de mexer na sua aplicação, porque esse código de requisição pode ser alimentado de forma automática lá no banco de dados. Afinal, o banco de dados tem recurso para caramba e a gente não pode desperdiçar isso. Beleza? Então, não se esqueça que nos dias 8, 10 e 12 vão começar as aulas da semana Turbo SQL, que é totalmente online e gratuito. Você pode se cadastrar para você receber esse conteúdo extremamente especial que acontece de tempos em tempos aqui no canal. Não é com muita frequência. Quase não aconteceu esse mês de agosto, quase não iria acontecer nesse mês de agosto, mas vai acontecer, beleza? Então se inscreve lá para você poder receber as novidades e não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui porque é extremamente importante para a relevância do canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not